Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia. Peço para aqueles que estão gostando dos vídeos que façam inscrição no canal, enfim, isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. E o assunto desse vídeo de hoje é um assunto muito importante, que é a COP26, né? A Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que nesse momento que eu estou gravando ainda está acontecendo em Glasgow, na Escócia, né? E que é esse assunto é um assunto vital, né, para a raça humana, vamos dizer assim, que são as mudanças climáticas. E eu vou, obviamente, citar isso aqui, trabalhar um pouco mais pelo ponto de vista econômico, né, porque é um assunto que tem implicações sociais, né, geográficas e da nossa própria sobrevivência. É um assunto que tem muitos vieses, né, ele é muito amplo. Mas eu vou trabalhar mais sobre o ponto de vista da economia. Bom, ainda, nesse momento, ainda está acontecendo a COP, né? O nosso presidente da República preferiu não participar. Nós, oficialmente, o governo foi representado pelo ministro do Meio Ambiente. Conseguimos, inclusive, sair de lá com duas metas, né? Duas promessas, né? Arrojadas até, eu acho, que é a redução de 50% dos gases ligados ao efeito estufa até 2030 e a neutralização da emissão de gás carbônico até 2050, né? Se a gente vai conseguir alcançar essas metas, é outra história, mas conseguimos chegar, saímos com essas metas de lá, enfim. Mas é importante salientar alguns aspectos importantes, né? Apesar do nosso presidente não estar presente, né? Nós tivemos a presença de alguns governadores dos estados brasileiros, né? Porque 22 governadores de estados, nós temos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, criaram um consórcio chamado Consórcio Brasil Verde, né? E alguns desses governadores estiveram lá em Glasgow, que é um pouco assim para dizer para a comunidade internacional: olhe, nós governadores de 22 estados, portanto a maioria dos estados do Brasil, né, portanto uma força política, né, okay, subnacional dos estados e tudo mais, nós estamos criando esse consórcio no sentido de tentar buscar recursos internacionais para viabilizar projetos de proteção ambiental, de proteção ao meio ambiente e tudo mais, um pouco para mostrar à comunidade internacional que existe vida, né? Vamos dizer assim, além do negacionismo do governo federal em relação à questão climática, a questão do desmatamento, que eu vou comentar daqui a pouco e tal. Isso eu acho que foi bem interessante. Além disso, né, como a gente acompanhou na imprensa, a própria participação da sociedade civil, né? Pessoas que não são do governo, né? Jovens, inclusive, que estavam nas ruas de Glasgow, enfim, protestando. Muitos participaram dos eventos, mas muitos estavam lá protestando. Isso mostra um pouco a força da sociedade civil engajada nesse tema, que é um tema vital para a nossa sobrevivência, né? Bom, pelo ponto de vista da economia, né, tem dois pontos que eu acho que vale a pena que eu possa ressaltar aqui, né? Um é mais assim microeconômico, no sentido mais de questão financeira e tal, que é importante, e outro mais do ponto de vista de longo prazo, inclusive. O de ponto de vista mais microeconômico tem a ver com a emergência de alguns anos para cá das chamadas empresas ESG. As empresas ESG, né, são empresas que têm esse carimbo, vamos dizer assim, né? São empresas que têm uma forte ligação com o meio ambiente, com a questão social e com a governança, né? Isso é um fenômeno mundial, mas está acontecendo aqui no Brasil também. E é interessante, eu acessei a dados da Bolsa de Valores de São Paulo. Existe um índice, que é o índice ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, da Bolsa de São Paulo, que nesse índice, nesse portfólio, só tem empresas aqui no Brasil, né, que operam aqui no Brasil, que tem uma ligação forte, né, com o movimento ESG, vamos dizer assim. E desde que esse índice foi criado em 2005 até agora, agosto de 2021, portanto nesse período todo, enquanto a Bovespa, né, o índice Bovespa, que é a média de todas as ações, o índice Bovespa cresceu 214% nesse período, o índice ISE, que é ligado às empresas ESG, cresceu 287%, ou seja, bem além da média. A Bovespa é uma média, né? Bem além da média da própria Bolsa, o que mostra o interesse, inclusive financeiro, né, de aporte de recursos em empresas com essa pegada mais social e ligada à governança e ligada ao meio ambiente, né? Isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa é o seguinte: existem fundos de investimentos internacionais e mesmo fundos nacionais aqui no Brasil, mas muitos internacionais, que no seu estatuto, né, na sua organização estatutária, está lá descrito que eles têm a obrigação, ou eles têm a preferência, ou eles só vão investir recursos em empresas e países que adotem determinadas práticas ambientais, né, voltadas à sustentabilidade ambiental e tudo mais, né? Isso está ligado ao movimento ESG, é verdade, mas como o Brasil sempre foi um país que sempre recebeu recursos internacionais via balanços de pagamentos, né,
para aplicação em bolsa de valores e para aplicação em taxa de juros, né, no mercado bancário, isso também é um pouco problemático, né, porque se a gente se desviar um pouco do que o mundo está buscando, né, que é esse capitalismo mais verde, esse capitalismo não tão poluente e tudo mais, que é uma realidade do século XXI, não tenha dúvida, a gente pode se prejudicar com o recebimento de recursos e tudo mais. E um terceiro aspecto, um terceiro mais macro de longo prazo, que eu observei, tem um estudo de alguns professores da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu peguei na internet, eu vou colocar o link aqui embaixo, que é um estudo muito interessante, que o estudo é bem forte, que ele diz o seguinte, olha, o processo de desmatamento da Amazônia, cujo foco é justamente criar áreas para pastagem, né, para criação de gado, etc., no curtíssimo prazo pode até trazer um aumento de lucro para o produtor, vamos dizer assim, enfim, para o criador de gado, etc., mas no longo prazo não vai trazer, porque o desmatamento vai reduzir, né, a questão das chuvas, na questão do pluviométrico, isso vai impactar na própria criação de gado e na própria produção agropecuária no longo prazo. Inclusive o estudo cita números em relação a isso, né? É quase como a gente estivesse assassinando o nosso futuro, vamos dizer assim, né? Se a gente para pensar. Existe, obviamente, com tecnologia, você pode criar gado de forma intensiva sem necessariamente desmatar a Amazônia, né? Enfim, mas não é isso que está acontecendo. E essa questão do desmatamento é um negócio muito grave, né? Eu acessei o site do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que acompanha essa questão do desmatamento, e tem dois gráficos aqui que eu queria mostrar. O primeiro gráfico é um gráfico que eu pego de 2010 até julho de 2021, que é esse ano, né? Eu peguei a variação da área desmatada na Amazônia Legal, ano a ano, variação percentual, né? Observe que tem alguns anos em que essa variação cai, né? O número do desmatamento cai, tá certo? E há outros anos, né? A maioria inclusive, e que o desmatamento cresce, né? Inclusive de 2018 para cá, todos os anos houve crescimento. Observe que em 2018 a área desmatada cresceu 8,5%, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, cresceu 34,4%, absurdo isso, né? 2020 cresceu 7,1% e 2021 até julho desse ano, tá certo? Que é o dado que está disponível, cresceu 6% em relação ao ano passado, ou seja, se continuar assim, a gente vai crescer mais de 10% esse ano, né? E aí, com base nesse gráfico, eu criei um índice, né? Montei um índice estatístico que eu botei o ano de 2009 com uma base 100, como se fosse um índice, né? É um índice, na verdade, como base 100, fui jogando essas variações para frente e a gente chega em julho de 2021 com um índice 154,1, ou seja, de 2009 para julho de 2021, a área desmatada cresceu 54,1%. É um absurdo isso que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia está sendo devastada numa velocidade muito rápida. Essa linha vermelha do gráfico mostra a linha de tendência, né? Porque é uma queda, né? Observe que há anos de queda, mas depois ela sobe, né? Então, pegando o índice 100, em 2009, a gente está com 154,1, um crescimento de 54,1% nesse período, o que é gravíssimo, o que mostra que o Brasil pode até ter um discurso, né, oficial, né, contra o desmatamento e tudo mais, mas não é isso que se vê na prática, né? E só para a gente encerrar o vídeo, coisas interessantes acontecem, né? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, é um órgão extremamente respeitado. Eu admiro o FMI, o trabalho do FMI, respeito, mas é óbvio que é um organismo que tem um alinhamento claro com políticas mais capitalistas, mais de mercado, ou seja, ninguém pode chamar o FMI de socialista, né? Pelo amor de Deus, ninguém pode chamar o FMI de comunista, nada disso. Mas de um tempo para cá, notadamente 2 anos para cá, o FMI está tendo um discurso muito interessante, uma mudança de discurso muito interessante. Se vocês acessarem o site do FMI, que aliás eu indico, é muito interessante o site, tem matérias interessantes, né? E tem alguns vídeos, né? Eles produzem alguns vídeos com economistas do fundo, né? Com pesquisadores do fundo, debates e tal. Tem vários vídeos, na verdade, não são poucos, que são vídeos que falam justamente do desafio do capitalismo do século XXI, que o principal desafio é o quê? As mudanças climáticas. Então, o próprio FMI está colocando as mudanças climáticas como grande desafio para a sobrevivência do capitalismo. Não sou eu que estou dizendo, é o Fundo Monetário Internacional, que é um órgão respeitado e não é um órgão de esquerda, né? Enfim, né? Vários vídeos, vários textos falam sobre isso lá. E o nosso governo não considera, né? Formalmente tem um discurso
lá em Glasgow, né, de assumir aquelas metas e tal, mas o gráfico mostrou o desmatamento da Amazônia crescendo de uma maneira absurda, né? Então eu queria colocar esse ponto porque por mais que seja um aspecto, esse tema seja um aspecto muito ligado à nossa qualidade de vida, né, enquanto raça, enquanto, né, seres humanos e tudo mais, tem um aspecto econômico também, né, ligado às empresas ESG, aos fundos, né, a entrada de recursos via fundos internacionais que só admitem investimento em países e empresas que tenham essa pegada mais, vamos dizer assim, de manutenção do meio ambiente e tudo mais, preservação do meio ambiente, e também a questão da perda econômica que a gente vai ter, que a gente já está tendo até por causa da redução das chuvas no Brasil, por causa do desmatamento da Amazônia. É um assunto, acho, muito importante para a gente.